Ok, bem-vindo ao Uvas e Personalidades, hoje com mais uma profissional de estética. Conhecemos por acaso a fazer a parte de tratamento estético na esposa, mas de alguma forma vemos o potencial do jovem a fazer milagres e muitas aventuras, mas por altruísmo, digamos assim, e autoconhecimento para desenvolvimento da estética e da micropigmentação. Temos então Nália Cruz. Ela está um pouco tímida, está assim tensa lá. Mas é assim, vamos falar com a Nália e para quem não te conhece, quem é Nália Cruz? Bom, Nália Cruz, tem muita coisa atrás dessa Nália Cruz. Nália Cruz é mãe, ela é uma profissional, uma batalhadora, uma guerreira. Ela é paraense. Me emociono falar um pouco da minha história, porque para chegar onde eu cheguei foi punk, né? Como falam as pessoas. Reviver isso, lembrar do passado, traz um pouco de tristeza e muita alegria. Mas essa tristeza traz-te força. É isso que eu quero que tu passes para lá. Que me mostres essa força. Quem é a Nália Cruz agora, desde que a gente conheceu, a fazer procedimentos estéticos? Nós sabemos que é por autoconhecimento, ela tira só os cursos, ela evolui sozinha, mas vamos falar da Nália a partir daqui para a frente, tá? Tá bom. Quem é a Nália? Conta, assim, como é que foi ser técnica de micropigmentação? Como é que é fazer o curso de formação? Como é que é a estética e aquelas tuas pacientes / clientes que veem a mãozinha que tu tens nessa parte profissional? Na verdade, João, a estética ela entrou, vamos bem dizer, pouco tempo na minha vida, né? Eu sonhava em ser engenheira de produção, ganhei a bolsa de estudo para fazer engenharia, cursei até o 3º ano de engenharia e foi quando eu descobri que não era aquilo que eu gostava. Sempre trabalhei em farmácia, sempre tive contato com essa parte tanto da saúde quanto da beleza, mas eu sempre queria ir no caminho contrário, queria ser engenheira. Então, cursei 3 anos de engenharia e vi que não era aquilo que eu queria, que eu sou extremamente apaixonado por peles, por beleza, por saúde. Então, quando eu me encontrei aqui em Guaratuba, eu ainda fazia entrega do Mercado Livre, porém já estudava biomedicina. Então, foi aonde eu fui buscar mais conhecimento, fui buscar mais capacitação e eu vi que eu queria entrar já, engajar no mundo da estética com os 2 pés já, né? Não indo de degrau em degrau. Eu já queria entrar e papum, quero entrar e é isso que eu quero. E busquei um curso profissionalizante que foi de micropigmentação, onde eu me apaixonei, porque é um mundo muito, vamos dizer assim, maravilhoso, muito belo, porque a gente mexe com a autoestima da mulher. A gente traz uma pessoa que não tem uma sobrancelha e de repente já tem uma sobrancelha, uma pessoa que não tem lábios e a gente já faz a parte da micropigmentação labial. E querendo ou não, nós mulheres, nós gostamos de nos olhar no espelho e gostar da gente, né? A gente fala que a gente não se arruma para os outros, nós se arrumamos para nós mesmos. Então, a micropigmentação ela entrou assim de uma forma impactante na minha vida e hoje ainda consigo me impactar com alguns trabalhos que eu faço. Biomedicina, nós achámos-te por acaso na Fran Caetano. Ela começou a entrar nos episódios de Dicas da Fran, Uvas e Personalidades, e começámos a ver que realmente ela tinha um toquezinho especial para fazer as pessoas felizes. Ela estava a praticar técnicas de micropigmentação, faz parte de um grupo de jovens que de alguma forma está a realizar um sonho das pessoas que estão a passar por uma questão de câncer, tá? E estão a reavivar a cor a essas pessoas. Estamos a falar de reavivar a cor literalmente. Como é que tu, como jovem micropigmentador, se te sentes fazendo parte desse grupinho de ponta de lança que está a fazer mudar as mentalidades? João, é um desafio primeiramente, né? Porque é uma área que a gente sempre está buscando novidade, mas a questão de impactar o paciente naquele momento que ela se olha no espelho, eu acho que é uma realização de todo aquele esforço, de todo aquele estudo, de todo aquele conhecimento. Então, assim, o sorriso, quando elas pegam no espelho
se olha e vê que aquilo, né, nossa, realmente eu precisava disso para, né, poder se incendiar. E falando também das mulheres que têm CA, é um projeto que eu já vinha há muito tempo tentando ver como que eu tentava encaixar isso na minha vida em relação à engenharia. E na engenharia eu não poderia entrar de cabeça nesse projeto. E hoje é um projeto que eu coloquei para mim mesma, no meu coração, e que Deus também me deu essa oportunidade de poder dar para essas mulheres. Não cobro nada, é um trabalho voluntário que eu faço para as mulheres que têm CA, mas isso tudo, né, foi um caminho muito longo para eu poder chegar até aqui e poder passar um pouco de alegria, um pouco de autoestima, renovar essas pessoas, né, que já vêm lutando ali com tudo isso. E por que não fazer uma mulher feliz? Por que não fazer um homem feliz? Por que não, né? Acho que a gente tem sim que ajudar o próximo, eu acho que a gente tem que se doar, tem que dar o que nós temos de melhor para as pessoas. Então, esse altruísmo está a fazer com que tu estejas a ser vista lá fora, não é? O resultado e o reflexo é já outras profissionais falarem ou entrarem em contacto com a Anália Cruz, a pedirem de alguma forma contactos, parcerias, e também querem aparecer, porque ela já começa de alguma forma a fazer, eu não direi sombra, mas um diferencial. Anália, como é que é teres esse reflexo, feedback de outras profissionais a pedirem, por um lado, opinião, tá? E também de refletirem-se em ti, de que de alguma forma tu tens aquilo que elas não têm. Vamos juntas a fazer algo, que tu estás a fazer algo que eu queria fazer, mas não tinha acesso. Como é que tu te sentes nesse patamar? Eu me sinto orgulhosa por chegar até aqui e saber que eu passo para outros profissionais um exemplo, né? Eu sei que tem muitas pessoas na minha área, parte de micropigmentação, que sonha em chegar nesse patamar, mas eu não sei lhe dizer, assim, para falar bem a verdade, João, eu não tenho palavras. Não é uma coisa que eu queria ser benquista ou ser bem vista pelos outros profissionais. Eu acho que quando você faz com amor, quando você se doa, quando você pega aquilo para si, você tem empatia, eu acho que isso faz com que as outras pessoas te olhem de uma forma um pouco melhor, te olhem de uma maneira, né, um pouco mais à frente. Nossa, um exemplo, eu quero ser igual a ela. E eu digo assim, não é questão de inveja, mas sim de passar para aquele profissional que não teve a oportunidade, né, ou que não teve a chance de poder fazer o que eu fiz, entendeu? Mas tentar. Às vezes a gente não tem material, às vezes a gente não tem como fazer, como aplicar, né? Mas basta você tentar um pouquinho. Eu nesse local aqui que eu estou, de micropigmentadora, desse projeto que eu quero fazer, eu também vi outra profissional. Então, não sei se eu posso falar o nome dela, mas a Silva Diamonds, se eu não me engano, o nome dela, que foi quem fez eu ver os lábios que ela fez e eu falei, é isso que eu quero fazer isso, né? E eu quero sim ser bastante exemplos para muitos outros profissionais, porque a nossa profissão ela tem muita competitividade. Então eu acho que nós temos que nos unirmos e não ser competitivos, e sim sempre estar ajudando um ao outro. Sabes que esse altruísmo está a ser visto, tá? Vocês sentem o reflexo, tanto por fornecedores, novos clientes, novas visualizações, os stories. Acompanhem as redes sociais dela, que é assim, de alguma forma, os jovens, que nós já tivemos o prazer de falar também, estão muito altruístas, de alguma forma, a quererem fazer um diferencial para a frente. Não é a mesmice, tá, que se acompanha, mas é assim, eles estão aqui à frente, só a ponta de lança para quebrar tabus, tá, e fazer um diferencial. Engenheiro de produção vai para a biomédica, olha o estrago. Anália, agora vais para a parte mais difícil, vamos instalar o verniz. Ela estava tensa, ela estava tímida, mas é assim, ninguém está a pôr em causa. Todos nós sofremos umas patadas. É verdade. Tá? Mas nós sofremos, mas de alguma forma é o que não mata, né? Torna-nos mais fortes. Assim. Anália, diz-me uma coisa. Uma frase que te acompanhe diariamente.
Uma frase que me acompanha diariamente. Uma frase. Aí tem várias, mas uma que me acompanha sempre Deus à frente de tudo que eu faço. Sempre coloco Ele à frente de tudo que eu faço. Os jovens já te veem e já entram em contato contigo. Possivelmente eles veem-te a ti como um exemplo. Portanto, nós, de alguma forma, somos exemplo para alguém. O que é que tu lhe aconselhas para aqueles que estão a gatinhar agora nessa indecisão da tua área profissional? Eu dou um conselho de nunca desista. O caminho é árduo, a escada é comprida, mas nós chegamos ao fim. Confie em você, confie no seu potencial. E isso eu falo todo dia na frente do espelho para mim mesma. Mentirosa! Não, estou a brincar. Tua vida, se fosse um livro, que título teria? Um livro? Tem vários, mas teve um livro que eu não vou te dizer bem a história, como que é o nome do livro, mas foi uma história que me cativou muito, que foi da onde surgiu o nome do meu filho. E nesse livro, ele dizia, o rapaz que estava na escola estava prestes a se suicidar e ele esbarrou com outro colega, onde esse colega pôde ajudar ele. E quando um dia ele se foi mesmo, não por suicídio, ele conta em verdades nessa carta o porquê que naquele dia ele não fez aquilo. Porque ele conheceu o Caio, né? Que ele foi um amigo, um irmão que no momento que ele apareceu. Então foi uma história que eu li na minha adolescência, que eu carrego isso até hoje. Que as pessoas nunca vêm na nossa vida por vir. Ela vem por algum objetivo, por uma alegria, né? Então, eu acho que eu faz muito tempo, foi na adolescência que eu li esse livro, então, para mim foi o único. Faz tempo, hein? A minha cara só. Não, é que é assim, nós vimos o início da entrevista da Nálie, a estrutura, as bases a abanar, e agora vejam o que é que está aqui, o diamante em bruto. Nálie, és jovem e estás à frente de um grupo, estás a servir de incentivo para muita gente, no teu cantinho, no teu escape, no teu anti-stress, qual é o teu escape? Meu escape é minha família. Esse é meu escape. A minha família, ela sempre foi a base de tudo para mim. Não importa as confusões, que família é assim, né? Não tem família que não tem confusão. Mas ela sempre foi a base para mim. Então, eu sempre fui em busca de melhorar tanto a minha vida profissional quanto a minha vida pessoal, por conta da minha família e do meu pai, principalmente meu pai também. Ok. Então é assim, Nálie Cruz, vocês vão acompanhar, têm acompanhado, para quem já vê as dicas da Fran, ela está frequentemente a fazer vários procedimentos estéticos, correto? Sim. Onde ela tem evoluído de episódio para episódio. Acompanhem as redes sociais, vejam o que é que ela está a fazer, o estrago que ela está a fazer com o grupo dela, que de alguma forma é o que eu costumo dizer. É o Brasil que eu quero mostrar lá fora, mas também é um grupo de malta nova, como nós dizemos em Portugal, que está a quebrar tabus e está a olhar um pouco mais para a frente. Acompanhem Nálie Cruz. Nálie, obrigado por teres vindo. Obrigada, João, por essa oportunidade. Quero meu pão de torresmo. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Então aqui vamos nós para mais uma sugestão. A pedido de muitos dos nossos espectadores, já estavam a dizer que de alguma forma já faltava uma notazinha sobre sugestões. Pois muito bem, hoje então vamos falar de uma sugestão e vamos começar uma sequência de sugestões que estão agora nas prateleiras e acessíveis
nos vossos mercados de quais vocês podem degustar um pouco de história. Hoje então vamos falar de um Sangiovese, uva Sangiovese. Vamos falar de Guardia dei Mori, tá? Depois a referência da fotografia passar na edição, mas estamos a falar de um exemplar muito interessante, Vinícola Guardia dei Mori, tá? Próximo do domínio das Montepulciano, um domínio, uma região da Puglia muito reconhecida e de vinhos premiados mundialmente. Hoje, no caso, vamos falar de duas relações, a questão de rótulos de grande qualidade, mas que os rótulos não são tão conhecidos, mas têm o mesmo potencial de rótulos mais valorizados no mercado. Mas hoje, especialmente, vamos falar então desta vinícola, Guardia dei Mori, ou seja, traduzida à letra, o guarda dos mouros. Estamos a recuar, possivelmente, ao século VIII e a referência da presença dos mouros na Península Ibérica e, nomeadamente, em Itália. Estamos a falar de um vinho com 12 graus de álcool, tá? Um vinho potente, uma Sangiovese. Estamos a falar de uma uva que se enquadra muito bem na harmonização com borrego, carne de vaca e massas com molhos potentes. Estamos a falar de 12 graus, como eu comentei, um tanino muito específico da Sangiovese e uma harmonização muito especial. Estamos a falar de Guardia dei Mori, mais uma referência então, um dos domínios próximo da Montepulciano, mas que oferece 14 castas diferenciadas e é um dos domínios também mais reconhecidos da Itália, um dos 10 maiores e melhores domínios da Itália. Assim sendo, então, estamos a falar da minha sugestão, então, de Guardia dei Mori, o guarda dos mouros, com este rótulo específico, muito bem diferenciado e o que eu aconselho que estão agora nas vossas prateleiras. Façam essa harmonização, façam esse reconhecimento, reconheçam a uva, vejam o potencial que ela demonstra e a harmonização que, de alguma forma, vocês podem ver que existem questões de minerabilidade bem diferenciado. E vai que vocês assistem ou observam que realmente o vosso palato tem um gosto específico para uma determinada uva e não aquelas uvas mais comuns e mais produzidas. Foi mais uma sugestão então, aqui de uvas e personalidades, Guardia dei Mori, Puglia, da Itália, e um Sangiovese muito potente como a guarda que defende o território italiano dos mouros. Então, até um próximo episódio. Bom dia, pessoal! Começando hoje o nosso programa Dicas da Fran, eu convido você a conhecer esse meu espaço. Estamos aqui em Guaratuba, o sol está brilhando e você aí na sua casa vai aprender um pouquinho hoje sobre microagulhamento. E quando você estiver aqui no litoral, não se esqueça, passe aqui na Fran Caetano, Fábrica de Loiros. Olá, eu sou Nália Cruz e vou estar explicando um pouquinho mais sobre o procedimento de microagulhamento aqui no Fran Caetano. Venha acompanhar o nosso procedimento. Olá, eu sou Nália Cruz, estou com a minha paciente Carla e nós vamos começar o processo de microagulhamento. Nesse primeiro processo, vamos fazer a higienização da pele. Agora nós vamos iniciar o processo de microagulhamento na pele da Carla. Para você entender um pouquinho melhor sobre o microagulhamento, vou explicar para vocês o procedimento. Ele é um procedimento minimamente invasivo que provoca microperfurações na pele através de agulhas finas. O procedimento pode estar sendo realizado através de rollers ou de canetas elétricas. No caso da Carla, eu estou usando a Dermapen, que é a caneta elétrica. Nela, vamos fazer o procedimento de microagulhamento mais conhecido como Drug Delivery.
Drug Delivery é um tratamento de finalidade médica ou estética. Ele se baseia em qualquer procedimento no qual rompemos a barreira superficial da pele para melhor penetrar ativos que possam ajudar em tratamentos como clareamento de manchas ou estímulos de colágeno em regiões que apresentam perda de elasticidade e melhora de lesões inflamatórias, como espinha ou em quadros de queda de cabelo. A técnica também entrega bons resultados, amenizando rugas, suavizando cicatrizes e até mesmo atuando no tratamento de doenças como o vitiligo, a micose e a psoríase. Chegamos ao final do procedimento. Como vocês podem observar, ela tem pequenas gotículas de sangue no rosto. Isso é normal devido às linfas faciais que nós temos, tá? Vamos passar o produto para higienizar e tirar todas as bactérias possíveis que no procedimento, como ocasionou a perfuração da pele, então nós vamos entrar com esse produto justamente para evitar as bactérias e os fungos que ela vai ter aí no seu dia a dia. Agora nós vamos finalizar o procedimento com um produto chamado Skin Correction. Ele é da SkinCeuticals, eu gosto bastante de usar ele no meu procedimento, porque ele é específico para uma pele sensível e sensibilizada. Então, como essa pele está bastante sensibilizada, nós vamos entrar com esse produto para acalmar essa pele e com os ativos cicatrizantes. Finalizamos o procedimento da Carla e nesse procedimento dessa primeira sessão, vamos aguardar 30 dias para a segunda sessão. Na primeira sessão, dificilmente a gente ter a visibilidade do procedimento agindo. É questão de rugas, então assim, a gente tem que ter um olhar um pouco mais clínico para ver isso. Ela vai chegar em casa, ela não vai ver tanta diferença, mas no decorrer de 30 dias, essa renovação celular vai estar sendo feita, a própria pele dela, as próprias células. Para ela vir na segunda sessão, já vai estar um pouquinho mais fina a pele dela. Então, a partir da segunda sessão é que nós começamos a ver a diferença nas rugas, na flacidez. E quando chega na terceira sessão, nós chegamos no ponto de 70% a 75% de mudança na pele da Carla. Daqui 24 horas ela vai ter que entrar com o filtro solar. Sempre eu indico um FPS 60, porque ele tem um FPS maior e ela pode também estar usando um fotoprotetor solar com cor, que daí vai dar essa proteção tanto da luz visível, quanto da luz azul, quanto da luz de celular, tela, televisão, e isso vai fazer com que nós conseguimos proteger todo o DNA do colágeno, da elastina. Ela vai para casa agora, vai evitar o sol, vai durante 24 horas até a reaplicação do fotoprotetor. Durante o dia eu passei uns produtinhos para ela estar utilizando, uma vitamina C, e à noite ela vai passar um hidratante com vitamina E, onde isso vai me ajudar em 50% no tratamento do procedimento que ela fez aqui no nosso estúdio. Estamos aí encerrando mais uma parte do programa Dicas da Fran, que hoje nós tratamos com a parte de estética facial com a Nalie Cruz, e foi feito aqui para vocês entenderem. O procedimento que vocês acompanharam foi microagulhamento, é isso, Nalie? Isso mesmo. A nossa cliente de hoje sofreu dor? Não dói muito. Não foi suportável. razoável, bem tranquilo. Muitos de vocês aí se perguntaram e acompanharam todo o histórico para saber sobre a dor, qual foi o procedimento que aconteceu, como é, né, por curiosidade. E aqui tá a nossa querida Carla para apresentar para você. O rosto fica um pouquinho inchadinho, faz parte mesmo desse procedimento, né, Nali? É normal porque nós tivemos uma epiremia facial ali. Então, esse inchaço ele vai acabar saindo assim que ela chegar em casa. Ela pode também estar fazendo uma compressa com gelo para diminuir
diminuir o inchaço. Finale, todas as peles acontecem isso? Não, nem todas as peles acontecem. Tem peles um pouco mais sensíveis, como a da Carla, que é bastante sensibilizada e tem rosácea. Então acaba acontecendo um pouquinho mais de inchaço que o normal, mas é normal acontecer. Ok. E também esse procedimento, lembrando que ele vai ser apresentado nas nossas outras dicas da Fran, que é um procedimento que vai... Quantas vezes ainda faremos? Vai ser 3 sessões de procedimento. 3 sessões, vocês vão acompanhar as mudanças que vão ocorrer nesse período, ok? Então eu te convido a vir assistir junto com a sua família, com aquela garota especial que você tá aí, mais um pouquinho de uvas e personalidades, junto com a gente aqui nos Dicas da Fran Caetano, Fábrica de Lojas. Gás farrapa de uvas e personalidades. Estou em trânsito, lá está. Mas agora vamos fazer uma coisa, aproveitar o gancho, como se diz aqui no Brasil, do facto de estar em trânsito. Vocês por acaso sabem quais foram as uvas que de alguma forma vieram da Europa em trânsito a ser plantadas aqui no Novo Mundo? Essas e outras curiosidades, vejam lá no meu YouTube do Uvas e Personalidades, onde a gente responde a essas questões e muitas mais outras histórias. Inscrevam-se lá, é gratuito e tem muitas histórias e muita curiosidade para vocês se esclarecerem. Vejam lá e acompanhem. Uvas e Personalidades no YouTube. Até já! Mais uma história do vinho, mas lá está, hoje vamos mudar um pouco as personalidades e o motivo e o conteúdo. Hoje vamos falar deste ilustre senhor e da questão da oportunidade. Nós estamos a falar de Spectre, tá? Mas vamos falar do 007 e do Casino Royale. Casino Royale, houve uma situação que surgiu no Casino Royale através da personagem do 007 que foi criado na questão da oportunidade de criarem algo juntamente com o universo do 007. Há uma questão do universo de criarem um marketing, mas Daniel Craig, no seu charme típico britânico do agente secreto de Sua Majestade, fez com que, de acordo com o elenco, uma das personagens, Vesper Lynd, com que criasse um ambiente para a criação de nada mais que uma bebida. A bebida típica do 007, no caso, é Martini, shaken but not stirred, mexido mas não batido. Mas a questão do ambiente programado, digamos assim, do elenco e do roteiro se cruzar com a senhora Vesper Lynd, aquela sinuosa dupla agente da qual se apaixonou, fez com que a sua inspiração se desse ao cargo e à motivação de criar um martini diferente. E aí o Vesper Martini. Não é só martini, mas uma porção de vodka, gin e vermouth. E criou assim o Vesper Martini. Lá está, se vê essa questão do marketing, vê-se a criação de alguma forma que pode se tornar algo contemporâneo, mas também, muito discretamente, se tornou um rótulo e uma bebida já mundialmente conhecida e a ser bebida e confeccionada por todos os bares ao longo do mundo. Ou seja, um desabafo romântico de um agente da Sua Majestade num filme que se torna contemporâneo, a personagem que já o é e uma bebida que faz com que se recordem momentos, filmes, típicos, personalidades ou épocas. Foi mais uma história, não percam então o próximo episódio, sigam as nossas redes sociais e também o meu programa Uvas e Personalidades, tanto nas redes que nos acompanham como também no nosso YouTube, Uvas e Personalidades. Assim sendo, despeço e não percam o próximo episódio.